Boa tarde a todos e a todas. O nosso pensamento mais tranquilo, a nossa mente mais serena. Nesse momento, nós compartilhamos algumas reflexões. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer pela vida, pela saúde e pedir a Deus que nesse momento ampare a todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que estão hoje vivendo uma situação mais difícil, sofrendo as dores e os horrores da guerra. Vamos orar todos pela paz no mundo. Meu nome é Adriana, eu sou trabalhadora do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina de Porto Alegre e hoje nós vamos refletir sobre a caridade à luz da doutrina espírita. O tema de hoje é o exercício da caridade com Jesus. Então, o exercício da caridade com Jesus, ele está ao alcance de todos nós, de todas as pessoas, ou é só para pessoas mais iluminadas, pessoas mais estudiosas, religiosas? Dentro das obras da codificação espírita, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, nós temos várias passagens e também algumas perguntas e respostas que elas nos auxiliam, uma maior reflexão a respeito da caridade. No Evangelho, nós temos no capítulo Sede Perfeitos, ele tem uma definição que é importante para nós trabalharmos inicialmente. É o homem de bem, que diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência sobre os seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem alguma queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Na sequência desse mesmo capítulo diz assim: possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, nesses dois parágrafos, nós podemos ter a clareza de que, se nós estivermos cumprindo a lei de justiça, de amor e de caridade, nós seremos pessoas de bem, porque foi isso que o Cristo veio nos ensinar. E para nós termos noção, de como está nosso interior, o que nós estamos fazendo, se nós estamos cumprindo a lei de justiça, de amor e de caridade, é muito importante nós buscarmos o nosso autoconhecimento, nós pensarmos nas nossas ações, nas nossas atitudes, examinar, ver se nós fizemos o melhor, assim, todo o bem que estava ao nosso alcance. Não basta simplesmente não fazer o mal. Não faço o bem, mas não faço o mal. Sim, mas aí está sendo omisso. E algumas vezes não fazer nada também pode gerar um mal. Um mal para mim, para ti, para a casa espírita, para a sociedade, enfim. Quando nós falamos em fazer o bem, nós não estamos somente falando em coisas materiais. Coisas materiais são necessárias, são importantes, principalmente na atualidade, que tem muita gente passando necessidade, passando fome. Mas também é muito importante a gente doar o nosso tempo. Nosso tempo para ouvir, para conversar com alguém, para acolher um sentimento, para acalmar talvez um coração aflito. E são pequenas ações.
Mas nós precisamos ter sempre em mente o que estamos fazendo, como nós estamos agindo, ou simplesmente nós estamos reagindo a determinadas situações, ou seja, estamos deixando a coisa andar, né? Nós temos sempre ter em mente, né, que nós estamos em constante reforma íntima, reforma, mudança interior. E a busca desse nosso autoconhecimento, ele não pode se resumir a apenas um dia, uma semana, um mês. A busca do autoconhecimento ele precisa ser uma constante na nossa vida. E para nós pensarmos um pouco mais sobre isso, como nós podemos sermos pessoas de bem, cumprindo a lei de justiça, de amor e de caridade? Em quem se espelhar? No livro dos Espíritos, nós temos uma questão que trata sobre isso, que é a questão 625. Kardec pergunta aos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta: Jesus. Jesus é o nosso grande modelo. Com certeza, Jesus foi e sempre será o exemplo da perfeição moral. Foi Ele que veio à Terra para nos ensinar a verdadeira expressão da palavra amor, a lei de Deus. Jesus, quando veio à Terra, ele utilizava muitas parábolas, ele tinha uma linguagem com alegorias, enfim, ele tentava se comunicar da forma com os quais os homens da época entendessem o que ele veio fazer, entendessem seus ensinamentos, né? Na parábola do bom samaritano, Jesus foi questionado, né, por uma pessoa que lhe perguntou: quem é meu próximo? E o que Jesus respondeu? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, olhou e também passou adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar, viu aquele homem e foi tocado pela compaixão. Aproximou-se, cuidou das suas feridas e logo depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao proprietário da hospedaria, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O homem respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. Então Jesus disse: então vai e faze o mesmo. Como a gente pode ver no exemplo dessa parábola, toda a trajetória de Jesus sempre foi uma trajetória mostrando a moralidade. Jesus resume nessa parábola o sentido da palavra caridade, o sentido da palavra humildade. Essas 2 virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Aquela pessoa que não exerce a caridade é uma pessoa extremamente egoísta, que só pensa em si, né? Como aquelas 2 figuras que passaram por ali e nada fizeram. Agora o samaritano parou, viu a necessidade daquela pessoa e teve compaixão, o auxiliou naquele momento. E então, Jesus trouxe para nós um arcabouço muito grande de exemplos
que em qualquer situação, em várias situações, aliás, nós podemos exercer a caridade. Também no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um tópico que trata da caridade, que é o capítulo 15º, que é assim, o título: Fora da caridade não há salvação. E esse título a gente já ouviu muito dentro da doutrina espírita e em outros lugares. Não é que a gente vai ser salvos se fizer a caridade, mas o exercício da caridade nos leva a Jesus. Nós seremos realmente verdadeiros cristãos se exercermos a caridade sempre. Nesse capítulo tem um item que fala sobre o mandamento maior. Nesse item, ele nos mostra o verdadeiro sentido da palavra caridade ensinada por Jesus. Diz assim: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus. E no item 5, diz assim: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes termos precisos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nos dois mandamentos. Novamente aqui, se nós não conseguirmos amar a Deus de toda a nossa alma e ao nosso próximo, como que nós vamos nos melhorar? E aqui também diz: e para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele acrescentou: aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, que diz que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Então, o amor a Deus e o amor ao próximo estão juntos. Isso que nós temos que ter em mente, porque não adianta só nós irmos num templo religioso, ou seja lá onde que professe a tua fé, ai Deus, fazer toda aquela falação, todo aquilo, dizer que Deus faz tudo, que tu tem fé em Deus, mas se tu não ama teu próximo, tu não pode amar ao próximo se não amar a Deus. Os dois estão interligados. Importante que a gente tenha claro isso, porque essas duas são as máximas para que nos trazem essa questão da caridade. Nós amar a Deus e amar ao nosso próximo, sempre. No Livro dos Espíritos tem uma questão também que nos traz bastante esclarecimento. A questão é 886. A pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? A resposta dos Espíritos: benevolência para com todos e indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos.
Nos ensinamentos de Jesus, ele traz o exercício da caridade. Ele nos traz no exercício da caridade, né, que a caridade ela não se resume simplesmente em dar esmolas, a dar os bens materiais, mas ela vai além, né? Inclui todas as nossas relações, as pessoas que nós encontramos, né, nessa caminhada, nossa família, nossa vizinhança, os colegas de trabalho, os colegas das instituições que participamos. Em todos os lugares que nos encontrarmos nossos semelhantes, em todos os lugares nós temos a oportunidade de exercer a caridade. E Jesus, né, falou da indulgência. Nós precisamos também ter indulgência para conosco. Nós não podemos nos exigir demais. Nós precisamos trabalhar no bem, na seara do Mestre, mas também não sermos tão exigentes, porque às vezes a gente exige muito de nós e isso nos prejudica, né? E quantas coisas importantes nós temos, né, para trabalhar na seara de Jesus. Como Jesus diz que nós precisamos sempre, em todos os momentos, fazer aos outros o que desejamos para nós. Se nós conseguíssemos fazer essa máxima que Jesus nos trouxe, nós estaríamos com a metade do nosso caminho andado. Porque muitas vezes também nós exigimos dos outros um determinado comportamento, uma determinada atitude. E se nós formos examinarmos a nossa consciência, a gente não faz nem a metade. Então, também ter essa tolerância com as pessoas, isso também é uma forma de exercitar a caridade. O exercício da caridade com Jesus, com os exemplos que Jesus nos trouxe, nos oportuniza, dia após dia, nós avançarmos no progresso espiritual. Nós termos ações proativas em favor do nosso próximo, em favor de nós mesmos, sendo o nosso próximo também, o próximo que for. Não importa se é um irmão de dentro da casa espírita, se é uma pessoa que está no presídio, se é uma criança de rua que está morando está em situação de rua, não importa. A todo momento nós temos inúmeras oportunidades de sermos úteis e várias formas, e essa oportunidade se apresenta de várias formas. Basta que nós estejamos atentos e abertos para seguir e realmente trabalhar na seara do Mestre, praticando o bem. Por fim, eu gostaria de colocar que o exercício da caridade, ele é um exercício de amor. Ele pode ser um amor sacrificial, mas ele é altruísta. Ele requer muitas vezes o esquecimento de si mesmo, da gente se colocar à disposição de ajuda, de forma anônima, sem recompensas. Fazendo esses exercícios de caridade, ao mesmo tempo nós recebemos uma proteção, porque o nosso pensamento se eleva, as nossas vibrações se elevam, melhora a nossa frequência, a nossa sintonia, né? Muitas vezes a gente não se dá conta, mas quando a gente está sempre num caminho, fazendo bem, fazendo coisas altruístas, sem interesse, né? Essas ações, essas atitudes, elas nos fortalecem e elas também nos asseguram boas companhias espirituais. E a irradiação de amor dessas pessoas que foram agraciadas com o nosso amor também, ela nos serve como uma fonte de proteção. Isso a gente pode fazer sempre, e a gente, pensando nisso, quando a gente está fazendo algo em prol do próximo, quantas outras coisas boas nos vêm à nossa vida. Então, isso é a sintonia que nós formamos com os nossos amigos da espiritualidade, nossos mentores, os nossos guias, o nosso anjo da guarda. E para finalizar,
eu vou fazer a leitura da passagem, de uma passagem de Paulo, a primeira epístola aos Coríntios. Que diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses. Não se agasta, não se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Muito obrigada a todos, que possam ficar todos bem, em paz e refletir sobre o exercício da caridade com Jesus que nós podemos fazer todos os dias. Muito obrigada.